Bom dia, jovens. Conforme lhes prometi, estou fazendo aqui um exercício sobre aquelas questões, né, que nós estamos pedindo na prova, tá bom? O colega lá pediu para fazer, o colega é o João Vitor, né, pediu para fazer um exercício da lista, mas eu preferi elaborar um outro mais parecido com aquele que tem lá nas nossas questões da avaliação. Então, o exercício é determinar as curvas de nível, né, encontrar as curvas de nível, domínio, a imagem e, e desenhar, né, esboçar uma curva de nível específica, né, que é a curva de nível zero, tá bom? Eu vou começar pelo domínio. Domínio dessa função. Bom, aqui a função está dada pelo log, não é? Você sabe que o log, deixa eu fazer um desenho aqui para a gente lembrar do log. O logaritmo é uma função cujo gráfico é uma curva mais ou menos assim, tá certo? Esse aqui é o logaritmo, né? Então você vê que o logaritmo atua em pontos positivos, né? Em números positivos. Para cá, para o lado esquerdo, não tem nada, não é? Então, o domínio da função log são os números positivos. Se eu fosse escrever, seria assim, log. O domínio do log é zero a mais infinito, tá bom? E chega em toda a reta, né? Ele consegue cobrir qualquer número real, pode ser imagem, está na imagem. Todos os números reais estão na imagem da função logaritmo. Então, imagem R, tá bom? Muito bem. Então, o que acontece aqui? O argumento que eu falo é onde você está aplicando aqui o logaritmo. Ou seja, esse número aqui dado pela expressão x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 tem que ser um número que está nesse intervalo, ou seja, tem que ser um número estritamente maior que zero, tá bom? Então, domínio da função, como é que eu vou calcular o domínio? A expressão ou a inequação que vai me dar o domínio, os pontos domínio, é x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 tem que ser maior que zero. Ou seja, essa é a tradução, a nossa escrita para traduzir em matemática que você fala aquilo que é estritamente positivo, né? Maior que zero, tá bom? Bom, aqui não dá para enxergar muito bem. Eu acho bom manipular um pouco essa expressão. Você já poderia dizer que o domínio da função são todos os pontos do R2, né? Lembra que a f, o domínio da nossa função é um subconjunto do R2, duas coordenadas, tá certo? Então, você poderia dizer que são todos os pontos do R2 que cumprem essa inequação. Mas é bom especificar para a gente saber exatamente, ou pelo menos ter uma ideia daqueles pontos que a gente pode, nos quais a gente pode atuar, né? A gente pode aplicar a função. Então seria bom passar aqui para o segundo membro, extrair raiz quadrada. Ficaria assim. Eu acho que eu acho que pode fazer direto. Não vou fazer um passo aqui. X ao quadrado por 4 maior que y ao quadrado por 9, não é? Daí você extrai a raiz quadrada, você vai ter assim, módulo de x sobre 2 maior que módulo de y sobre 9, né? Ou sobre 3. Ou passando para cá, fica 3 módulo de x maior que 2 módulo de y. Eu acho que aqui já dá para a gente enxergar melhor quem são os pontos do nosso domínio. Eu vou escrever, depois vou esboçar para a gente ver. Domínio da função, portanto, é dado pelos pontos do plano do R2, tais que se cumpre essa desigualdade aqui. 3 vezes o módulo de x tem que ser maior que o dobro dos valores de y tomados em módulo. Por exemplo, bom, dá para a gente ver aqui o seguinte, ó, se você fosse escrever igual aqui, isso seria a equação de duas retas, né? Y igual a 3 meios de x, né? 3 meios de x, ou y igual a 3 meios de menos x. Então,
Só fazendo um rascunhozinho rápido aqui, as retas, se fosse igual aqui, quais são os limites, né? A gente está vendo a fronteira desse conjunto aqui. Seria mais ou menos, passo 2 para cá, fica 3 meios dx, tá bom? Então seriam retas assim. Deixa aqui 1, aqui 2, 1 e aqui 2, não é? Então, as retas estaria passando, mais ou menos aqui, menos 1, tentar caprichar para não sair muito. Então seriam essas retas aqui. Eu estou pontilhando porque é maior, estritamente maior. Se tivesse igual, a gente passaria a reta mesmo compacta, né? Bem forte. Então, do outro lado, a mesma coisa, né? Você vai ter aqui, passando nesse ponto, e aqui a reta y igual a menos 3 meios de x, né? Eu faço assim, a inclinação é 3 meios, você anda um para a direita e 1,5 para cima. Um para a direita, 1,5 para a esquerda, tem a outra reta, não é? Então, os pontos não vou colocar números para não ficar, como sempre, para não sobrecarregar a figura. Mas você pode ver que os pontos, deixa eu tracejar mais. Aqui está tracejado, tá? Só para você poder perceber aí quem é essa reta, tá bom? Os pontos, por exemplo, você testa, né, se você quiser, mas já dá para ver que vão ser os pontos daqui, né? O x tem que ser o y tem que ser maior que o x, né? Ou melhor, 2/3, 3 meios, o x tem que ser maior que o y, né? Tá certo? Então, por exemplo, 1 e 0 pertence ao domínio, aí você faz um teste. O ponto 1 e 0, você pergunta aqui. Vou fazer a pergunta, depois eu vou concluir. Pertence, seria interrogação, ao domínio? Aí eu vejo a condição, né? 3 multiplicado por 1 é maior que 2 multiplicado por 0? Sim, não é? 3 multiplicado por 1, né, que é o módulo de x, é maior que 2 multiplicado por 0? Sim, então ok, né? Pertence. Esse ponto pertence, então eu já concluo que essa região aqui está. Do mesmo modo, menos 1 e 0, porque eu estou tomando módulo aqui. 3 vezes o módulo de menos 1 é maior que 2 multiplicado por 0. Então, para esse lado aqui também. Então, você percebe que os pontos do domínio são os pontos que estão aqui entre essas duas retas, né? Excluindo os pontos da reta, inclusive a origem, tá bom? Então, esses pontos são os pontos do nosso domínio. Esse aqui que eu achurei um pouquinho, né? Bom, então está aqui dado o domínio. Imagem, é melhor a gente ver primeiro as curvas de nível para falar da imagem, né? Então, vou escrever aquela curva de nível que ele está pedindo no exercício, né? Curva de nível 0. Então, curva de nível 0. Curva de nível 0. Vou colocar assim, K igual a 0, para não ficar muito estranho. Bom, seria o quê? F de x, y igual a 0, ou seja, log daquela expressão x² por 4 menos y² por 9 igual a 0. Daí você toma a exponencial em ambos os membros, você vai ter x² sobre 4 menos y² por 9, e aqui e elevado ao log, você dá a identidade, fica só o argumento. E elevado a 0 vai dar 1. E essa equação nós conhecemos, né? Essa equação de uma hipérbole é uma hipérbole.
Centro na origem, não é? Porque x menos 0, y menos 0 ao quadrado. Centro na origem, aí você tem um dos eixos é 2 e o outro eixo é 3, né? Então, hipérbole, vou colocar assim, com A igual a 2, horizontal, ou o eixo real, né? Onde você vai, realmente a hipérbole vai cortar aquele eixo, e B igual a 3, que é a raiz de 9, raiz de 4 e raiz de 9, tá bom? Lembrando que, eu vou ter que passar para outra folha, a equação da hipérbole, equação da hipérbole. Eu não quero passar do tempo aqui, acho que vou fazer 2 vídeos para esse exercício. Estou dando muito detalhe, né? A equação da hipérbole é assim, x ao quadrado por a ao quadrado menos, poderia ser y ao quadrado por a ao quadrado menos, tá? Aí depende da posição da hipérbole, mas vamos trabalhar com a que nós estamos em pauta, né? Igual a 1, onde A vai ser a medida do semi-eixo real e B a medida do outro semi-eixo, né? Aqui você vai cortar o eixo dos x, essa curva, mas não vai cortar o eixo dos y, né? Quando você fizer x igual a 0, essa equação aqui não tem solução. O quadrado é sempre positivo, vai dar um número negativo, nunca vai ser 1 positivo, né? Tá certo? Então, e aí você tem as assíntotas, né? As assíntotas são dadas por y igual mais ou menos, no caso aqui, B sobre A, né? B sobre AX. São as assíntotas dessa hipérbole, tá bom? Então, no nosso caso, o A é igual a 2, tá bom? Só lembrando aqui, A é igual a 2, né? E B é igual a 3. As assíntotas vão ser mais ou menos 3 meios de x, exatamente aquelas retas que nós desenhamos aqui, ó. Y igual a mais ou menos 3 meios de x, né? Que são as retas que estão delimitando o domínio da nossa função. Não é por acaso isso, né? Que as hipérboles vão estar todas aqui dentro, ó, tá vendo? Todas dentro dessa região aqui, que é o domínio da função. Por isso, não é coincidência, é realmente porque teria que ser isso aqui, né? A hipérbole não poderia estar fora, as curvas de nível têm que estar no domínio da função, né? Muito bem. Aí nós já podemos esboçar o gráfico da nossa curva de nível 0, né? Que era o que nós fizemos, essa equação aqui. Então, você vê, se você fizer y igual a 0, o x vai cortar, a curva vai cortar o eixo do x no ponto mais ou menos 2, né? Para satisfazer essa equação. Então, vai ser bem aqui. 1, 2, vai cortar aqui no 2 e no menos 2, para esse lado aqui, menos 2. Aí você tem as assíntotas para auxiliar o esboço, né? Vai dar mais ou menos assim. Essa curva vai ser assintotada por essa reta, ou seja, essa reta vai acompanhar a curva até o infinito, mas nunca elas vão se encontrar. Vou colocar aqui o 2, menos 2 aqui, né? Menos 2. E aqui é o outro ramo da hipérbole. Essa é a curva de nível 0, tá bom? Curva de nível 0. Vou colocar aqui o 0 para a gente... Ou seja, se você aplicar a função em qualquer ponto dessa curva, o resultado será 0. Ok? Então, já fizemos domínio, curva de nível 0. As curvas de nível, em geral, vão ser hipérboles, né? Então, nós vamos... E aí a gente vai concluir isso no próximo vídeo, tá bom? Curva de nível, as outras curvas de nível e a imagem. A imagem também a gente já pode concluir, porque o log vai atingir qualquer número real, né? Então, aqui você pode obter qualquer número, né?
Bom, a gente pode fazer isso com mais detalhe no outro vídeo, por isso eu vou parar aqui para não ficar muito longo e a gente discute com mais detalhes na parte 2 desse vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais.